Olá, meus amores. A tia tá passando aqui só pra gente finalizar o nosso capítulo 4 de ciências, tá certo? Nós hoje vamos fazer uma atividade bem pequenininha do nosso livro, o restante que tá faltando do livro do capítulo 4, tá certo? Bom, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai falar dos cuidados que a gente deve ter com a pele, o nariz e a boca, que são os nossos órgãos que transmitem pra gente os sentidos de cheiro, gosto, audição, a visão, não é isso? Então a gente tem que ter vários cuidados com essas partes do nosso corpo, porque são bastante sensíveis. Como a tia já falou nos outros vídeos, nas outras aulas, e hoje a gente vai só reforçar e finalizar o capítulo 4, tá certo? No livro de vocês, na página 81, tem um texto e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse texto, sobre essas dicas que estão dando no nosso livro, tá certo? Veja outras dicas para manter a pele saudável. Manchas que aparecem de repente e que aumentam de tamanho devem ser examinadas por um dermatologista, que é um médico especialista em doenças de pele. Ele trata de diversas doenças e algumas causas que a gente possa vir a ter na nossa pele, tá certo? Quando a gente se expõe muito ao sol, que a gente fica com a pelezinha toda vermelha, descascando, aquilo ali pode virar uma doença mais perigosa. Então, quem trata dessas doenças é o dermatologista, tá ok? Pequenos cortes têm que ser imediatamente lavados com água corrente e sabão. Assim, as chances de que seres causadores de doenças penetrem por esses machucados é menor. Cortes maiores precisam ser avaliados por um médico. A gente sabe que quando a gente corta o dedinho da gente, sai sangue e às vezes dói muito, né? Então, sempre que a gente se cortar, a gente tem que lavar com bastante água e sabão, que é para poder não entrar germes e bactérias naquela ferida e acabar causando uma infecção pior. E aqueles cortes mais profundos, que muitas vezes a gente se acidenta, né? E leva, a gente tem que ir ao médico, no hospital ou no posto, para poder avaliar, porque muitas vezes a gente precisa pontear, né? Para poder fechar aquela ferida, para não entrar germes e bactérias e causar infecções na corrente sanguínea, tá certo? Produtos para uso na pele, como hidratantes, protetores solares e repelentes para insetos, devem ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse é um órgão do governo que fiscaliza se os produtos são apropriados para o uso humano. A Anvisa ela faz vários testes em diversos produtos que vocês imaginarem. Por quê? Porque a segurança do ser humano precisa estar em primeiro lugar. Seja ela na comida, na qualidade de um produto para a nossa pele, na qualidade de um produto que a gente vai usar para ouvir uma música, um óculos, qualquer tipo de coisa tem que ser registrado pela Anvisa. Por quê? Porque lá que está dando selo de garantia de que aquele determinado objeto, aquele produto não vai fazer mal para nós seres humanos e que a gente pode usar tranquilamente, tá certo? A saúde do nariz e da boca também depende de cuidados. O mais importante deles é nunca cheirar ou provar algo que você não tem certeza de que não faz mal à saúde. Alguns produtos tóxicos podem oferecer riscos quando cheirados ou ingeridos em até quantidades pequenas. Um exemplo é a água. Se você não tem certeza de que ela não está contaminada com algum agente causador de doenças, não deve experimentá-la, mesmo que a aparência esteja normal. Muitas vezes a gente vê água em vários locais, não é isso? E a gente não pode chegar perto daquelas águas porque a gente não sabe se aquela água está contaminada, se não está, se vai fazer bem ou não para a nossa saúde. Na maioria das vezes, na água, tem muitos germes e bactérias que fazem muito mal e trazem doenças pra gente, tá certo? Então, sempre tomar água filtrada, de preferência, ou aquelas águas com sais que a gente compra no garrafão. Sempre ter o maior cuidado e higiene possível ao ingerir água e os outros alimentos também. A gente tem que sempre lavar porque muitas vezes vem cheio de micróbios. Além disso, é importante não colocar nada dentro do nariz. Se um objeto, mesmo que pequeno, atingir os pulmões, o risco de surgir uma doença grave é grande. Observe na ilustração ao lado como a cavidade do nariz se comunica com a boca e os pulmões. Ó, o livrinho de vocês, bem aqui, tá mostrando essa foto, ó. E tá mostrando que o nosso nariz, ele é interligado
junto com a nossa boca, aos nossos pulmões. Vocês sabem que os nossos pulmões ficam do lado direito e do lado esquerdo do peito, não é isso? Bem aqui nas costelinhas. Então, o que que acontece? Quando a gente coloca alguma coisa no nariz, se a gente aspirar, se entrar pelas nossas vias aéreas, aquele objeto, por menor que seja, pode causar uma coisa muito grave na gente, uma doença muito grave na gente, correndo risco até mesmo de morte. Por quê? Porque esse objeto que a gente coloca no nariz, ele pode vir até o nosso pulmão. E do nosso pulmão, ele pode dar uma infecção, pode gerar uma doença mais grave, pode gerar complicações. E então não devemos colocar nada nos pulmões. Quando a gente está comendo, a gente não deve ficar pulando, nem correndo. A gente tem que comer tranquilamente para que a comida que desça pela boca vá lá para o nosso estômago. Também não corra o risco de ir para o pulmão, porque se a gente aspirar a comida para o pulmão, também faz muito mal, a gente pode vir até a morrer, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, comer com tranquilidade, mastigar sempre a comida bem muito, que é a deglutição, né? Quando a gente está mastigando a comida. Então, vocês têm que ter muito cuidado nesses momentos, tá certo? Com relação à boca, o uso diário de fio, escova e pastas dentais evita o mau hálito e promove a saúde dos dentes e da gengiva. Lembre-se de que a língua também deve ser escovada. Na boca, vivem seres que se alimentam de restos de açúcar e se multiplicam, danificando os dentes e as gengivas. Por isso, é importante também evitar o consumo de alimentos muito açucarados. A higiene dos dentes e da língua favorece a saúde da boca, evita o mau hálito e proporciona um sorriso bonito. Então, o que acontece? Se a gente não escovar o nosso dente direitinho, se a gente não escovar a nossa língua... Vocês sabiam que tem até escova de língua? Pesquisem depois, aí vocês vão ver que é bem legal, bem interessante. E aí, o que acontece? A saúde da nossa boca também está interligada com todo o nosso corpo. Se aqui no nosso dentinho acontece de criar uma cárie, né? Aquele bichinho que come açúcar e restos de comida. Se nosso dentinho acontece de criar uma cárie, a gente sente uma dor muito ruim, a gente não consegue comer, a gente fica muito mal, né? Então, o que acontece? A gente acaba ficando doente, querendo ou não. Então, a gente tem que cuidar da saúde dos nossos dentes, da nossa boca, para preservar a nossa saúde do corpo inteiro. Assim, a gente cuidando dos nossos olhos, da nossa pele, do nosso nariz, da nossa boca, a gente consegue se cuidar por inteiro. A gente consegue ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável. É sempre muito importante a gente comer verduras, frutas, legumes, os vegetais. Sempre é muito importante a gente se alimentar de coisas naturais, o mais natural possível, que é o que faz mais bem à nossa saúde, tá certo? Então, vamos lá. Aqui no livro de vocês têm um pequeno texto e vai falar dos nossos sentidos, que a gente já viu no capítulo completo. E aí vocês vão falar de tudo que vão responder sobre tudo que a gente viu no nosso capítulo, tá bom? É bem pouquinha coisa, somente pra gente revisar mais esse final de capítulo. A tia vai passar ainda uma revisão também, tá certo? Na quinta-feira. Quinta-feira vem uma revisãozinha pra vocês do que vai cair na nossa prova. Na nossa prova bimestral, tá certo? Então, fiquem de olho. No livro de vocês, na página 84 e 85, nós temos também Para Ir Além. O que é o Para Ir Além? É uma pesquisa a mais que é feita no livro de vocês, nos capítulos, e a gente vai comentar um pouquinho agora, tá bom? Assim como para os seres humanos, os sentidos permitem que os outros animais se relacionem e interajam com o meio ambiente. Mas será que esses outros animais enxergam da mesma forma que nós enxergamos? Como a olfação pode ajudar um predador? Será que os órgãos responsáveis pelos sentidos desses outros animais são os mesmos do nosso? Veja abaixo algumas curiosidades sobre os sentidos e órgãos dos sentidos de alguns animais. Aqui no livro de vocês tem mostrando, alguns animais e os seus sentidos, como eles são. A gente sabe que os animais são diferentes da gente, né, do ser humano. Então, sempre os nossos sentidos também vão ser da mesma forma, vão ser diferentes. O cachorro, ele consegue escutar muito mais do que o ser humano. Um elefante, eles usam as suas trombas para várias funções. Uma delas é o tato. Eles pegam as coisinhas com a tromba e levam até a sua boca. Tem alguns outros bichos que conseguem enxergar melhor do que nós, seres humanos.
O gavião é um exemplo de um bicho que ele tem a visão muito aguçada. Ele consegue enxergar a muitos quilômetros, ele consegue enxergar bem longe e por isso ele consegue pegar as presas bem fáceis, não é isso? Os animais também que conseguem sentir o cheiro de um predador à distância conseguem fugir. Ou ao contrário, o predador que consegue sentir o cheiro da sua caça a uma distância bem grande, ele consegue se preparar para poder dar o bote e comer aquele bichinho, né? A lei da natureza. Então, assim, no livro de vocês podem ver, observar essas curiosidades sobre o mundo animal. E vamos se preparar para a nossa provinha. A tia vai fazer uma revisão bem legal. A tia não vai colocar muita coisa difícil na nossa prova. Espero que vocês gostem. Façam as atividades direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia que a tia ajuda, tá certo? Até a próxima aula.